Fala, turminha. Então, antes da gente dar continuidade, dar início a o próximo conteúdo dos números racionais, fazer uma cobrança em relação ao material dado pela semana passada, que até agora vocês não enviaram nem dúvida e nem as respostas do questionário enviado para vocês. Então vamos lá, enviando o material para que eu possa marcar como presença e também marcar como pontuação, beleza? Então, ó, nossa aulinha de hoje continuando, a gente vai estar trabalhando com três coisas dos números racionais. Então, ó, primeiro é o oposto de um número racional. Então, quando a gente fala de oposto de um número, a gente vai ter a ideia de tipo algo que é contrário, beleza? Então, por exemplo, se nos números naturais não tem oposto. Por quê? Porque os números naturais ele começa do zero e vai até o infinito positivo. Então ele não vai ter oposto, ele não vai ter a parte oposta a ele. Beleza? Então, como é que a gente pode trabalhar com esses opostos? Então, ó, se eu pegar, por exemplo, o oposto de 1 para os números inteiros, o oposto em relação a 1 positivo vai ser menos 1, ou seja, 1 negativo. Para os números racionais, vamos lá, o oposto de 3 sobre 2, ou 3 meio. Então, ó, se eu pegar essa medida daqui, ó, que parte do zero até aqui, até o 3,5, beleza? Então o oposto dele vai ser o lado de cá, vai ser a parte negativa. Então, ó, vai ser do zero até o menos 3,5, beleza? Então, daí oposto vocês vão ter que dar sempre aquela ideia de ensinar o contrário do cara, beleza? Módulo de um número racional. Já módulo, ele vai dar a ideia de tamanho, ideia de comprimento, ideia de espaço métrico, beleza? Por exemplo, eu estou fazendo uma medida de alguma coisa, então esse valor dele, esse valor como é que se diz, métrico, cheio, é o próprio módulo, beleza? Então, se eu tenho um módulo de mais 3,5, o módulo dele vai ser o próprio 3,5, positivo. Agora, se eu tenho um módulo de menos 3,5, o módulo dele vai ser 3,5 positivo. Beleza? Então, tudo que tiver dentro do módulo, só lembrando que módulo é essas duas barrinhas aqui, ó. Beleza? A gente chama essas duas barrinhas de módulo. Beleza? Então, módulo é como se nós eliminasse, quando a gente tira do módulo, a gente eliminar o sinal negativo dele. Beleza? Então, ó, ele passa a ser sempre positivo. Se está positivo, não mexe em nada. Se está negativo, quando a gente extrai o módulo dele, ele passa a vir positivo. Beleza? Beleza, então, ó, mais um conteúdo dos racionais comparando números racionais. Por exemplo, eu quero comparar se tipo um número vai ser maior, vai ser menor ou vai ser igual do que o outro. Então, ó, três coisinhas básicas que a gente tem são os três sinais de comparação. Então, ó, eu tenho menor, eu tenho maior e eu tenho igual. Aí muitas vezes assim, tem aluno que dá uma embananadazinha em relação os dois sinais. Então o que é que eu faço? Vamos lembrar a minha mão esquerda. Quando eu faço esse sinal aqui, mão esquerda menor. Mão direita, quando eu faço esse sinal aqui, maior. Então, esquerda menor, direita maior. Beleza? Para ficar gravadozinho.
Então vamos lá. Aí eu tenho duas situações na comparação. Quando meus denominadores são iguais, então como é que eu faço? Muito fácil. Eu elimino os denominadores e vou somente olhar o numerador. Então, ó, 5 é maior do que 1. Beleza? Então, quando os denominadores são iguais, é bem simplesinho vocês entenderem. Elimina o denominador e vai olhar somente para o numerador. Então, ó, o 5 é maior do que o 1. Beleza? Agora, vamos ver no caso dos denominadores diferentes. Aí vocês vão ter que ter uma atençãozinha maior. Por quê? Porque vocês tem duas situações para vocês fazerem aí, se vocês pensarem. Se vocês pegarem, quiser saber se 7 quartos é maior ou menor ou igual do que 2 meios, primeiro, ou vocês podem dividir o numerador pelo denominador, ou, que é o que a gente mais trabalha, é achar o MMC dos denominadores e aí fazer um joguinho para encontrar quem vai ser o maior ou menor, que o nosso objetivo é deixar os dois com os denominadores iguais. Por quê? Porque fazendo com os denominadores iguais, a gente vai ter um método mais rápido de encontrar quem são eles. Então, beleza, né? Então, ó, eu tenho 7 quartos e 5 meios. Beleza? Então, quem é maior ou menor ou igual entre eles? Então, ó, a ideia que eu disse é tirar o MC, beleza? De quem? Dos denominadores. 4 e 2. O MMC entre 4 e 2, a gente sabe que é 4, beleza? Jogando o meu MMC para as minhas frações. Então, o que a gente vai ter? Ó, aqui, espaçozinho, beleza? Deixando todo mundo com o mesmo denominador, que é o encontrado, o MMC. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 7 é 7. 4 dividido por 2 dá 2 vezes 5 dá 10. Beleza? Então, ó, eu encontrei o MMC que foi 4 e fiz o meu processo de soma e subtração com as minhas frações. Deixei os dois com o mesmo denominador. Então, esse valor daqui é a mesma coisa desse, assim como esse valor daqui é a mesma coisa desse. Beleza? Então, ó, pelo o processo de comparação que eu disse anteriormente, deixei os dois no mesmo denominador e agora sim, né? Eu vou analisar a parte do numerador. Então, quem vai ser maior ou menor neste caso aqui? Então, ó, o 7 é menor do que quem? Do que o 10. Então, ó, qual é o sinal que vai entrar aqui? Sinal de menor. Beleza? Beleza, então duas observações que a gente vai analisar é quando os racionais estiverem na forma decimal. Então, ó, duas situações. Quando eles estiverem com sinal contrário, ou seja, um positivo e o outro negativo, vai sempre prevalecer, e é óbvio que isso vai acontecer, de que tipo positivo vai ser maior do que o negativo. Então, ó, menos 1,5 vai ser menor do que 1,5 positivo. Beleza? Se for equivalente, beleza? A gente pode dizer o seguinte, que mais 1,5 é maior do que menos 1,5. Beleza? E aqui, quando os dois forem positivo ou os dois forem negativo, então vai dar uma prevalência nas casas decimais posteriores. Então, ó, aqui eu tenho o quê?
0,3333, beleza? Aqui eu tenho 0,341 e 1. Então, ó, após a vírgula, o 3 prevaleceu. Então não tenho como dizer quem é maior ou menor. Por enquanto são maiores. Então quem é a próxima casa decimal? Ó, próxima casa decimal vai ser o 3. A próxima casa decimal aqui, ó, vai ser o 4. Então este cara aqui é maior. Então 0,3333 é menor do que 0,341 e 1. É equivalente, fazer a troca, né? 0,341 e 1 é maior do que 0,333 e 3. Beleza, gente? Então, ó, material vai ser passado para vocês a aplicação da página 34, beleza? E aí segue o mesmo critério. Vocês enviam o material para mim, para que eu possa marcar como frequência e também pontuar. Lembrando que, ó, havendo alguma dúvida em relação ao conteúdo, manda para mim para a gente tirar as dúvidas e deixar o assunto bem claro para vocês. Beleza?